Dia, mais um dia, mais uma oportunidade, uma nova semana se iniciando. Hoje, domingo, 26 de maio de 2024, temos a grata misericórdia de Deus que nos concede essa oportunidade de estarmos vivos, de mais uma vez podermos juntos em qualquer parte do mundo, não, pelo benefício das redes sociais, da tecnologia que Deus nos concede, de podermos estar juntos mais uma vez para podermos meditar em poucos minutos sobre a importância dos provérbios em nossas vidas. O Provérbios de número 26, ele traz uma explicação muito forte sobre a questão da tolice. Você vai perceber que ele é quase todo, né, esse provérbio é quase todo voltado sobre a estutícia, sobre a tolice, sobre as atitudes que o tolo toma para que a gente se previna e não venha se tornar um tolo assim como eles. Então que Deus, na sua infinita misericórdia, venha nos conceder sabedoria para que nós não venhamos a ser tolos. Dentre os vários versículos desse capítulo, eu escolhi o verso 20, porque o verso 20 ele faz muito sentido no âmbito da vida pessoal e da nossa vida profissional. E ele diz o seguinte: sem lenha o fogo se apaga, e sem o difamador cessa-se a contenda. Isso é muito importante na nossa vida, a gente saber esse controle, ter essa visão de poder cessar as coisas. Acredito que muitas das pessoas aí que passaram a recente pandemia lembram de uma imagem que se usou, né? Essa imagem foi se usada para a questão do afastamento social, aquela loucura toda do se afastar, que se colocavam vários fósforos enfileirados, vários palitos de fósforo enfileirado, e de repente acendia o fogo, aquele fogo ia passando de um fósforo para o outro e puxava-se um fósforo para baixo e aquele fogo cessava, né? Porque não tinha o outro fósforo, o outro palito de fósforo para fazer aquela ponte. Então cessa-se o incêndio ali e colocava-se, às vezes afastar-se é a solução. E essa história do palito não veio pela pandemia, não foi criado na pandemia, foi criado muito antes, né? Esse é um palestrante que fez isso aí já muitos anos antes, mas ela tem uma aplicação muito forte nas nossas vidas, nós precisamos entender bem isso, né? E esse versículo, ele traz bem, ele referencia bem essa questão aí do fósforo, que sem a lenha o fogo se apaga, ou seja, sem esse palito de fósforo que iria fazer a sequência do incêndio ali entre os fósforos, ele se cessa, não tem como o fogo seguir, porque o fogo, ele precisa, né, do chamado tripé do fogo, né, o comburente, o combustível e a combustão, e se você tirar um deles, acaba-se o fogo. É a exterminação básica de incêndios, quem é da área militar ou quem já fez pelo menos um curso básico de primeiro socorro sabe bem disso, que para se extinguir o fogo você tem que tirar um dos elementos. E Salomão, ele já dizendo sobre isso, ele colocando essa questão que aquela pessoa difamadora, aquela pessoa mexeriqueira, aquela pessoa que é o leve trás, ele é o causador de grandes contendas. E você isolando ele, você tirando ele do convívio, tirando ele da situação, acaba o problema. E isso, quantas vezes a gente que atua como gestor de pessoas, que estamos aí à frente de equipes, treinando ou muitas vezes conduzindo equipes, nós vemos muito isso, né? Em toda equipe, a equipe elas são muito mistas, né? As equipes não são formadas de um tipo só de pessoas. As equipes são vários tipos de pessoas, vários tipos de temperamentos, e às vezes nós temos um ali que ele é o difamador. Ele é aquela pessoa que é o leve trás, é aquela pessoa que ouve uma coisa aqui e sai espalhando para outra ali, muitas vezes até sem pensar no que aquela informação que ele está fazendo, aquela fofoca que ele está dizendo pode ter uma consequência muito grande. Então aqui Salomão ele nos dá esse conselho de tirar, né? Assim como a gente tira a lenha para poder cessar o fogo, que a gente também venha tirar o difamador para que possa cessar a contenda, para que possa cessar o problema, para que possa cessar a confusão. E esse é o conselho prático para o dia de hoje. Busque identificar aquele que é o difamador na sua equipe, aquele que é o difamador nos seus meios de convivência. Nós temos em todos os lugares, infelizmente. Nós temos até dentro da igreja, às vezes nós vamos para a igreja, tem pessoas que ele está lá
mas ele faz o papel do difamador, é aquela pessoa que ele está buscando ser contencioso. E esse mesmo capítulo, né, nos últimos versos, ele diz que o contencioso faz divisão entre os irmãos, isso é uma das piores coisas que existem, né? Então tem em todo lugar, tem em casa, tem no trabalho, tem na escola, tem em todo canto que você estiver, na igreja, onde você estiver, sempre vai ter um que vai ter essa prática de levar, de ser um difamador, ser aquela pessoa que ouve e leva para um lado e para o outro. Alguns vídeos atrás, nós já até falamos sobre isso, né? Sobre o mexeriqueiro, a pessoa que não sabe guardar segredo, e dessa a gente tem que se afastar. Aquela pessoa que não sabe ficar com a boca fechada é uma pessoa que você tem que tomar muito cuidado. Você tem que literalmente andar em ovos com essas pessoas que não sabem manter a boca fechada. Então, o seu dever para agora, essa semana está começando, é começar a identificar. Identifique os faladores demais, os difamadores, os mexeriqueiros, os leve-trás, e comece a tomar cuidado. Crie um plano de retenção para essa pessoa. Eu sempre digo isso aí, me lembrei agora, eu fui fazer um treinamento numa empresa pequena, a empresa tinha acho que uns 40 funcionários aproximadamente, e tinham vários problemas, vários contendas, os times de um turno para o outro não se conversavam, era uma situação bem complicada. E no segundo dia de levantamento na empresa eu já descobri que tinha um funcionário que ele fazia essa função. Só que além de ser um dos funcionários mais velhos da empresa, ele também era muito querido do dono da empresa. Era uma pessoa assim, profissionalmente, pensando na questão do trabalho dele, ele era muito bom no que ele fazia. Mas ele tinha esse defeito. Ele não podia ouvir que ele tinha que sair para falar para todo mundo o que estava acontecendo. E aí conversei com um dos gerentes que era da família, e falei para ele disse, olha, vai ter problema, porque ele é muito amigo do seu fulano de tal, que era o dono da empresa, e assim, e aí eu comecei a buscar em Deus uma situação, porque a minha visão seria de realmente cortar, né, de lançar fora, e de repente eu tive um start, né, aquela situação, aquele estalo, e falei, não, peraí, mas eu vou usar ele de uma forma diferente. Então eu comecei a isolar ele, fazia umas situações dentro da empresa que ele ficava meio que de escanteio sem ele perceber. A gente foi começando a mudar as peças em volta dele, né? Porque para um fofoqueiro poder difundir, ele tem que ter pelo menos mais um meio fofoqueiro, que é para ele convencer ele da situação. Então a gente começamos a colocar outras pessoas um pouco mais rígidas próximo dele, no direto dele, e pegava essas pessoas, esses leve-trás, e colocava para poder fazer os levantamentos de coisas boas. Então, quando a gente tinha uma informação que tinha que se difundir muito rápido, a gente já sabia quem eram as 3 pessoas que a gente colocava. A gente colocava as 2 pessoas que, vamos colocar assim, chamaram assim de meio fofoqueiro, que era a pessoa que não tinha muito, mas ela gostava de levar para esse, porque sabia que esse ia falar tudo para todo mundo, e depois levava para esse. E a coisa começou a fluir, as informações começaram a fluir até melhor. Por quê? A gente usamos o talento dele, ainda fosse um talento negativo, para o bem da empresa. Então essa fica a sua tarefa, o seu homework para essa semana. Identificar e trabalhar com os difamadores, com os mexeriqueiros, de forma que eles possam melhorar o seu trabalho, melhorar a situação e tomar muito cuidado com eles, né? São um tipo de pessoas que você realmente precisa ter muita atenção, tá bem? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento, por essa palavra, segundo a sua misericórdia. Ó Pai, mais uma vez, Senhor, levanta-te a minha voz, Senhor, em gratidão a Ti por tudo que tens feito, por essa manhã tão maravilhosa, Senhor, pelo som dos pássaros, Senhor, que cantam, Senhor, pela natureza tão exuberante que nos concedes, pela variedade, Senhor, de cores, cheiros, aromas, Senhor, sons maravilhosos que Tu nos concede por meio da visão, por meio da audição. Tu nos dá, Senhor, essa oportunidade e também te agradecer pela Tua palavra, que é fiel, santa e verdadeira, Senhor, que nos instrui em verdade. Que cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra, Senhor, possa ser abençoado nessa semana.
ter uma semana abençoada, uma semana próspera, segundo o teu propósito, que possam, Senhor, caminhar na tua vontade, segundo, Senhor, a tua palavra e segundo os teus preceitos. Ó Pai querido, que a tua misericórdia nos alcance, Senhor, e venha, Senhor, sobre nós, dar-nos sabedoria para conduzir a nossa vida, Senhor, seja na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na igreja, onde quer que estivamos, Senhor, que façamos a diferença, que venhamos verdadeiramente ser sal e luz nessa terra, segundo a tua misericórdia, Senhor, e no nome do teu Filho amado eu te peço e desde já lhe agradeço. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, tenham uma excelente semana, aproveitem esse domingo, fiquem em paz, até mais, forte abraço.